E aí, família? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o grande amigo pastor Rodo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso Bíblia em Família de hoje. Hoje nós temos essa edição especial para a gente pensar um pouquinho sobre algumas temáticas que passaram pelo meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Hoje é aniversário do nosso queridíssimo Uziel. Ele está fazendo já 50 e alguns anos e nós estamos felizes com ele, né? Outras pessoas da nossa igreja também, a Delise é aniversário dela hoje, um beijo para ela especial, e tantos aniversariantes que fizeram aniversário até aqui no mês de julho, né? Gente, a gente já está acabando julho, vocês têm noção disso? Meu Deus, nós vamos entrar em agosto, o ano já passou do meio, meu Pai eterno. Mas, tantas coisas aconteceram, né? Nós estamos vivendo de uma forma diferente esse momento de pandemia, nós estamos mais dentro de casa, né, com o distanciamento social ainda acontecendo. Nossa igreja tem praticado toda a nossa programação de forma online e tem sido muito abençoador estar participando e ter todo mundo que tem participado junto com a gente também nessa caminhada. Eu creio que Deus tem ensinado muito o coração de todos nós, tenho aprendido coisas interessantíssimas com ele e eu espero que você também assim tenha. Como eu citei, o aniversário tanto do Ziel quanto da Delise e dos demais, dia de aniversário é um dia da gente poder se alegrar, né? Com aquele aniversariante, cantar parabéns, comer bolo, dar abraço. Agora não estamos podendo fazer isso, mas normalmente costuma ser um dia de alegria, né? E aí, eu quero usar essa temática para poder falar um pouquinho a respeito disso no Bíblia em Família de hoje. Um dos textos que eu quero usar, antes de falar o texto, eu quero fazer um link dessa importância dessa celebração, assim como na semana que vem, deixa eu ver, semana que vem, domingo, é Dia dos Pais. Um outro dia que está no nosso calendário, que nós comemoramos, né? Uma data tão especial, assim como o Dia das Mães, agora em agosto, então segundo domingo de agosto, se eu não me engano é dia 9, Dia dos Pais. Mais um momento para se alegrar com aqueles que ainda têm os seus pais por perto, né? Sendo assim, eu quero falar então um pouco sobre essa questão do alegrar-se com a questão da paternidade, né? Do pais e filhos. Como é uma data que fala sobre isso, eu acho que cabe a gente pensar um pouquinho numa reflexão nessa direção, ok? Então vamos lá, pegar minha colinha aqui. Primeiro versículo que eu queria ler com vocês está no livro de Romanos, capítulo 12. Paulo aqui ele dá várias orientações para a igreja, vários direcionamentos, coisas que eles podem fazer, coisas que eles podem deixar de fazer, como eles podem se cuidar melhor, né? E tem um versículo muito conhecido por todos nós, que é o versículo 15, que diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse texto, ele nos traz assim uma percepção de que nós temos condições de enxergar qual é o momento presente na vida do outro ser humano que convive com a gente. Então, como hoje é dia de aniversário, nós nos alegramos com aquele que se alegra. Mas, por exemplo, talvez você já conheceu alguém que nesse período perdeu um ente querido. E essa pessoa precisou passar pelo processo do luto, né? E é um tempo de choro para a vida dessa pessoa. Então, como que nós podemos estar atentos a quem é que está ao meu redor, que está alegre e que eu posso dar esse passo de alegrar-me com ele ou com ela, e quem é que está ao meu redor, que está no momento de choro, que eu preciso sentar com essa pessoa e chorar com ela. Tem uma escritora, ela se chama Brené Brown, e ela tem alguns vídeos no YouTube, né? Ela tem livros e tem uma palestra dela muito, muito legal, que se chama O Poder da Vulnerabilidade. Depois você pode procurar aí no YouTube para você assistir se você ainda não conhece. E ela fala como que a empatia, como que o se tornar vulnerável,
como o se permitir ser afetado pelo outro, pela dor, por isso que às vezes quebra o nosso coração, como isso é poderoso. Tanto por nós nos permitirmos deixar o nosso coração maleável nesse sentido, quanto para aquelas pessoas que experimentam desse nosso movimento na direção delas. Porque às vezes alguém chega para você numa situação tão triste que você não sabe o que falar. Talvez você não é uma pessoa assim que se sinta muito adequada ou muito sábia do tipo, nossa, o que eu preciso fazer? Como lidar com essa pessoa que está sofrendo? Eu não sei acalentar, eu não sei acolher. Olha só, se nós seguirmos esse versículo que nós vimos aqui em Romanos, Paulo falando pra gente, chorar com os que choram. Às vezes você não precisa falar nada, entende? Você só precisa estar próximo, se fazer próximo. Assim como a parábola que nós vimos, né? Nós conhecemos do bom samaritano, ela é uma resposta de Jesus para mostrar um personagem que se fez próximo de alguém. Então, quando eu me disponibilizo a me fazer próximo, não só estar perto, porque quantas vezes nós já fomos em um culto no nosso templo, aqui na Praia do Canto, e de repente você sentou do lado de uma pessoa. Você estava muito perto, mas os corações, as mentes, estavam assim, quilômetros de distância, porque não se fez próximo. Então, além de estar perto, nós precisamos nos fazer próximos. E nesse momento de pandemia, redes sociais, telefone, várias ferramentas que nós temos para nos fazer próximos das pessoas. Então, o sofrimento do outro, se eu me faço próximo e ali ele percebe que eu estou fazendo esse movimento, e só de eu ter a capacidade de chorar com essa pessoa que está chorando, gente, isso já é fantástico. Isso é transformador demais. Isso conecta almas, isso conecta corações, isso faz com que as pessoas que estejam passando por algum momento difícil se sintam super respeitadas, super abraçadas, super acolhidas, por mais que o discurso, as palavras, né? Olha aqui, eu tenho um texto maravilhoso que eu sei falar. Talvez esse texto não exista nos seus lábios, mas no seu coração pode existir a disponibilidade de se fazer próximo de alguém para chorar com o que chora. E isso pode trazer cura para o coração dessa pessoa. Então, nós precisamos saber nos alegrar com os que se alegram, que às vezes parece ser mais fácil, mas nem sempre é, porque pode ser que tenha alguém próximo a você que tem algum motivo de alegria e tem se alegrado, e você tem dificuldade de se alegrar com essa pessoa. Ou por inveja, ou porque você acha que essa pessoa não merece, ou porque você não sabe incentivá-la, estimular essa pessoa, você não sabe celebrar a alegria, a conquista do outro, mas nós podemos aprender. Isso é um caminho de aprendizado. Nós precisamos perceber aonde nós estamos nós precisamos. Ficou um pouco enrolado aqui, gente, mas vamos lá. É legal quando nós percebemos onde nós precisamos melhorar. E aí, a partir disso, falar, peraí, eu preciso saber me alegrar um pouco mais com aquele que se alegra, ou eu preciso saber chorar um pouco mais com aquele que chora, tá? E seja em qual dessas duas vertentes for que você precisa aprimorar, quero te falar, Deus é contigo, você não está sozinho nem sozinha nessa caminhada. Tudo isso, agora para fazer uma conexão com a questão que eu falei dos pais, não é verdade? Por quê? Quando nós falamos sobre família, às vezes o nosso desafio é esse dentro de casa. Às vezes tem alguém dentro da casa que não está num dia bom, ou que esse dia é um dia de choro para aquela pessoa. E às vezes nós temos dificuldade de conviver numa realidade dessa. O outro está em choro, mas como que eu posso chegar, como que eu posso servir, como que eu posso não encher a paciência, não torrar a paciência dessa pessoa, entendeu? Como que eu posso dar uma distância saudável, do tipo, pode contar comigo, eu tô aqui, mas eu vou respeitar o seu momento. Então, isso dentro de casa às vezes é muito mais desafiador do que para fora, né? E quando nós falamos então de pais e filhos,
às vezes isso se torna até um pouco mais difícil. Por quê? Porque são gerações diferentes, são linguagens diferentes. Queridos, para vocês terem noção, eu trabalho com os adolescentes, né? Hoje eu tenho 35 anos e gosto muito de conversar com eles, às vezes sinto que eles compreendem aquilo que eu falo na minha linguagem, mas tem coisas que eles falam que eu fico assim, gente, que é isso? Eu não sei o que eles estão falando, entende? É um outro universo, é uma outra realidade de adolescência, diferente da que foi a minha e diferente do que foi a sua, provavelmente, que está assistindo esse vídeo. Então, para um pai, para uma mãe, né, perceber que esse universo é diferente e aí ter esse movimento de alegrar com a alegria desse adolescente ou dessa criança, né, e chorar com o choro dela também, é mais um caminho de aprendizado. Porque como eu falei para vocês, são linguagens e gerações muito diferentes, né? Aquilo que talvez dói no coração e no peito dessa geração mais nova hoje, para uma geração mais antiga, tipo, não faz sentido como que uma coisa dessa pode doer. Mas, queridos, dor é dor. Só quem sente a dor naquele momento sabe como é esse sentimento. Então, não menospreze. Quero falar para vocês, mais velhos, tá? Pais, não menosprezem as dores dos seus filhos, ok? Por quê? Porque eles não precisam dessa postura. Por mais que você ache absurdo que ele está sofrendo por isso, que ela está chorando por isso, se permita se fazer próximo, entende? Às vezes ele não quer que você esteja por perto, mas se ele souber, ou ela souber, que você é alguém que está disponível a chorar com ela, não julgar, não condenar, você pode conquistar o coração dos seus filhos, que inclusive é o outro texto que eu queria ler para vocês. Está em Malaquias, capítulo 4, verso 5 e o 6a, tá? Primeira parte do versículo 6. Olha lá. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Olha que interessante. Quem que tá sendo citado aqui que vai ser enviado? O profeta Elias. Mas essa figura, esse símbolo, o que isso significa, né? O profeta é aquele que faz alguns apontamentos, né? Aquele que dá uma voz que ressoa como voz de Deus, né? Então, muitos do Antigo Testamento apontaram para a cruz que viria, para o Jesus, para o Messias. Os profetas que vieram depois apontaram para aquilo que já aconteceu na cruz de Cristo, né? Então, sempre convergindo em Jesus. Então, se o texto está falando que esse profeta vai ser enviado, é o seguinte, que eu acredito, que esse espírito, essa realidade vai acontecer. Deus vai agir de uma forma em que os corações dos pais consigam se voltar para os corações dos filhos e vice-versa. Por quê? Porque muitas vezes os corações ficam distantes por várias coisas, por várias situações, entendeu? Às vezes briga, às vezes ausência, às vezes a falta de compreensão, às vezes o rancor, a falta de perdão, tantas coisas que fazem com que corações de pais e filhos se distanciem, ok? Mas o Espírito de Deus pode converter um coração ao outro e trazer reconciliação a esses corações. Por isso que quando eu estava falando sobre a postura dos pais em relação aos filhos, ore, peça para Deus te dar um coração convertido ao coração dos seus filhos, para que você consiga ter a capacidade de ouvi-los, deles se sentirem acolhidos e de essa relação seguir saudável dentro da sua casa, ok? Ao mesmo tempo, eu falo para os filhos, para os mais novos, olha só, às vezes vocês acham que os pais de vocês não entendem vocês, não entendem a realidade de vocês, eles viveram em uma outra época, talvez você ache que foi cafona, que não sei o quê, mas olha só, eles viveram uma vida, eles tiveram a história deles, as dores deles, as crises deles, os medos deles, eles têm isso tudo até hoje. Então você, como filho, também precisa pedir para Deus dobrar o seu coração em relação ao coração dos seus pais.
se converter nessa direção. Por quê? Porque você não é a última bolacha do pacote. Bolacha é de São Paulo, né, gente? O último biscoito do pacote aqui do Espírito Santo, entendeu? Você não é tudo isso, entende? Ninguém é tudo isso. O único que merece ser coroado e honrado eternamente, que é maravilhoso, majestoso, é Jesus. Nós todos estamos na mesma régua. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, nós precisamos orar e buscar em Deus transformação para o nosso orgulho, para a nossa soberba, entendeu? Então você mais novo precisa entender, cara, meu pai, minha mãe, eles têm uma história. Talvez ele não está me entendendo aqui, mas será que eu faço algum esforço para entendê-lo também? Eu tenho algum movimento de perceber, cara, o que hoje os meus pais estão chorando, eu quero chorar junto com eles, para que eles sintam que eles podem contar comigo, que eu sou família deles. Eu sou filho, eu quero honrá-los. Tipo, nossa, meu pai e minha mãe estão se alegrando com isso daqui. Peraí, talvez não era muito o que eu queria, mas eu vou me alegrar com eles, porque a alegria deles é a alegria da nossa casa. Entendem? Então, adolescentes, crianças, jovens, né? Galera mais nova que é filho. Vamos caminhar nessa direção também, de nos alegrar com as alegrias desses mais velhos, de chorar com as dores deles, ok? Por quê? Porque esse Espírito de Deus faz com que esses corações se dobrem uma direção do outro. Então essa lembrança que o Dia dos Pais, o aniversário, nos traz de momento de celebração, eu acho que cabe essa reflexão sobre celebrar uns com os outros, saber celebrar, mas também saber chorar com quem chora, saber sofrer com quem sofre. Porque às vezes é tudo que aquela pessoa precisa, que você se coloque ao lado dela e fale, pode chorar que eu vou chorar junto com você. E ela sai dali aliviada, entendeu? Então acho que nós temos bastante para caminhar e nós estamos nessa escola de Jesus, que é a vida, que nos ensina, que nos traz provas, avaliações, às vezes nós somos reprovados, às vezes aprovados, mas nós nunca podemos nos esquecer que aquele que começou a boa obra em nós há de terminar até o dia de Cristo Jesus, ok? Quero orar por vocês. Obrigado por terem estado aqui nesse Bíblia em Família. Espero que tenha sido muito edificante para a sua vida. Vamos orar? Pai de amor, de bondade, misericórdia, de graça, nós te glorificamos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor tem trabalhado na nossa história. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos, Deus, o quanto nós falhamos, o quanto nós somos incapazes de acertar muitas coisas. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós sabemos que há um olhar, Deus, no Senhor, nos teus olhos, de amor, de paixão por nós, que é capaz de transformar a nossa realidade, a nossa vida. Então transforma-nos, ó Deus, transforma a minha vida, transforma a minha mente, transforma o meu ser, transforma o meu coração, transforma todo mundo que está aqui assistindo hoje esse Bíblia em Família e que a tua voz ecoe sobre esses corações, dentro do peito de cada um, para que alguma transformação aconteça a partir da direção do Senhor sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração, gratos ao Senhor, abençoa a vida dos aniversariantes do dia, nosso querido pastor Uziel, nossa irmã Denise e tantos outros, que eles sejam surpreendidos a cada dia mais pela tua graça e pelo teu maravilhoso amor, ó Deus. Essa é a minha oração, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tá? Fique na paz do Senhor Jesus. Tamo junto demais. Manda uma mensagem para alguém, compartilha essa reflexão e semana que vem tem mais Bíblia em Família, ok? Beijo, tchau.